Olá! Hoje visitaremos os locais mais perigosos do planeta, nos quais o próprio ambiente se torna um desafio para o ser humano. Desde nevascas extraordinárias que paralisam cidades inteiras e fluxos implacáveis de lava fria até fenômenos ecológicos misteriosos que colocam milhões de pessoas em perigo. Não é à toa que as ilhas do Havaí são consideradas um paraíso. Mas, assim que os vulcões despertam, o paraíso se transforma em uma armadilha mortal. O Havaí é uma das regiões mais vulcânicas do mundo. Ele tem um total de 15 vulcões, incluindo o Mauna Loa, que é o maior de todos, e o famoso Kilauea, que é considerado o vulcão mais ativo do mundo. A erupção do Kilauea, em 2018, foi a mais destrutiva dos últimos 200 anos. A lava destruiu cerca de 1.000 edifícios e cobriu uma área de 35,5 km², o que é equivalente ao tamanho de uma cidade inteira. E isso não é só uma mera estatística, são pessoas reais que num piscar de olhos perderam suas casas e as vidas que tinham. Antigamente, esta área fazia parte do sistema Azteca de lagos e canais. Hoje em dia, é a região mais densamente povoada da Cidade do México, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Trata-se de Iztapalapa, a parte leste da capital, sobre a qual circulam rumores assustadores por todo o México. Os telhados divertidos e coloridos não devem enganar os turistas. O nível de criminalidade aqui é altíssimo e aqueles que quiserem conhecer a história e a cultura da região devem evitar sair das ruas movimentadas. A alta densidade populacional e as acentuadas desigualdades sociais deixaram sua marca. É aqui que se registram o maior número de roubos a casas. E Iztapalapa está frequentemente entre os bairros mais perigosos para se viver na Cidade do México. No entanto, o nível de perigo pode variar muito de quarteirão para quarteirão. Se você vier parar aqui por acaso, é melhor perguntar aos moradores locais quais ruas devem ser evitadas. É melhor não dar as caras em locais onde o poder, há muito, está nas mãos de pequenas gangues e cartéis. Accra é a capital do Ghana, um país da África Ocidental, e tem quase 3 milhões de habitantes. Aqui, centenas de milhares de pessoas são expostas diariamente a substâncias tóxicas, das quais é praticamente impossível se proteger. Em Accra está localizada a área comercial de Agbobloche, um dos maiores pontos do mundo para a coleta de descarte informal de resíduos eletrônicos e automotivos. Para lá, são levados equipamentos e componentes antigos de todo o mundo. Em vez de serem reciclados de forma segura, os resíduos são simplesmente queimados para a extração de cobre e de outros metais preciosos. O plástico e o isolamento queimam, liberando uma fumaça preta e lançando no ar uma mistura de gases tóxicos e substâncias perigosas. Essa fumaça contém partículas minúsculas de material particulado, toxinas orgânicas e metais pesados. Essas substâncias se espalham facilmente pelo ar e se depositam nas áreas residenciais da cidade. O resultado é que a região e seus arredores são considerados a zona mais criticamente poluída do mundo em termos de qualidade do ar. As concentrações registradas de partículas nocivas e gases tóxicos excedem em várias vezes os padrões da OMS. As consequências para a saúde são catastróficas. A alta concentração de toxinas, incluindo chumbo, mercúrio, arsênio, dioxinas e retardantes de chama bromados, leva a uma ampla gama de doenças terríveis e suas consequências fatais. As pessoas que vivem e trabalham aqui respiram veneno constantemente. Quando se fala em vulcões, geralmente imaginamos lava escaldante e erupções. Porém, existe outro perigo, a lava fria, conhecida como lahar. Trata-se de uma mistura mortal de material vulcânico, lama, púmice, pedras e água que tem uma consistência parecida com a do concreto. A lava fria pode atingir uma velocidade de até 100 km por hora. Além disso, a distância percorrida pelo lahar às vezes chega a centenas de quilômetros. Nesse processo, ele causa destruições catastróficas por onde passa. Foi exatamente esse desastre que atingiu a ilha de Sumatra, na Indonésia, no segundo trimestre de 2024. A catástrofe foi provocada pelas chuvas de monção. A encosta tranquila do vulcão Merapi
parece que começou a fervilhar e fez desabar centenas de milhares de toneladas de lama, cinzas e pedras. Fluxos de lama fria destruíram vilarejos inteiros. Mais de 100 casas foram destruídas ou inundadas. Além disso, estradas, pontes, edifícios e mesquitas foram danificados. As consequências do impacto para as pessoas e para a região foram catastróficas. Não é à toa que o Lahar às vezes é chamado de assassino silencioso. Ele não avisa com estrondos ou fogo, mas age de forma implacável. É difícil imaginar um lugar na Terra menos adequado para a vida humana. No norte do Triângulo de Afar, na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia, encontra-se o deserto de Danakil, um território com cerca de 100 mil quilômetros quadrados, onde a natureza parece trabalhar contra todas as formas de vida. Em primeiro lugar, é um dos lugares mais quentes do planeta. Ao longo do ano, chove no máximo 200 milímetros. E a temperatura do solo pode chegar a 70 graus Celsius. A temperatura máxima do ar é de 63 graus Celsius. Em segundo lugar, é uma zona vulcânica ativa. Neste momento, há 3 vulcões ativos na região: o Erta Ale, o Dalol e o Dabahu, prontos para entrar em erupção a qualquer momento. Mas o mais impressionante é a depressão de Danakil, que tem cerca de 250 quilômetros de comprimento e parece a superfície de um planeta hostil. Essa parte do deserto fica 125 metros abaixo do nível do mar e é coberta por fontes de enxofre, geysers, campos de sal infinitos e lagos assustadores de petróleo e ácido sulfúrico. Devido à atividade vulcânica e hidrotermal, o ar está impregnado com odores de ferrugem, enxofre e cloro, tornando a respiração fisicamente difícil. E os lagos são tão salgados que os pássaros que mergulham na água morrem quase que instantaneamente. Aqui, cada curva é um teste cruel de resistência. Este é o Vale de Bang Superior, um distrito remoto do estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia. Sua área é 9 mil quilômetros quadrados, praticamente o mesmo tamanho de Porto Rico, mas só 50 mil pessoas vivem aqui. E isso não é nada surpreendente. Os Himalaias Orientais criaram um verdadeiro labirinto aqui, com vales profundos cercados por encostas íngremes, cadeias montanhosas quase intransponíveis e desfiladeiros estreitos. Para chegar ao vale vizinho, é preciso confiar em estradas sinuosas e perigosas, com um precipício de um lado e do outro, rochas prontas para desabar sobre as cabeças dos viajantes a qualquer momento. Mas o verdadeiro pesadelo começa na estação das monções, de junho a setembro. Durante esses meses, cai uma média de 2.000 a 2.500 milímetros de precipitação aqui. É uma época de nevoeiros densos, deslizamentos de terra e estradas alagadas, nas quais você pode ficar preso em questão de minutos. Viajar sozinho por aqui é pura loucura. Uma manobra errada e a estrada se transforma em uma armadilha da qual não há como escapar. No coração do deserto do Emirado de Sharjah, a apenas 1 hora de carro de Dubai, existe um lugar que parece ter saído de um universo pós-apocalíptico. Estamos falando da fantasmagórica Vila de Al-Madam. Até recentemente, esta era uma vila comum com 2 fileiras de casas e uma mesquita, construída na década de 1970 como parte de um projeto para tribos nômades. Mas pouco depois de sua construção, a vida deixou de existir aqui. As razões para a partida dos moradores ainda são um mistério, mas a mais provável é o implacável deserto. As tempestades de areia, o calor escaldante e a seca incessante tornaram a vida insuportável. Hoje, a areia engolfa os edifícios diante dos nossos olhos. A cada mês que passa, torna-se cada vez mais difícil entrar nos ambientes. As casas parcialmente soterradas pelas dunas parecem uma cena de um sonho ou de um pesadelo. E embora existam rumores sobre fantasmas e gênios que teriam feito as pessoas partirem, o local impressiona com seu ar de mistério mesmo sem isso. À primeira vista, isso parece ser só um monte de espuma do mar comum, mas não é. Isso não é algo bonito, é veneno. Essas imagens são uma triste prova do quanto o ser humano está poluindo o meio ambiente na atualidade. Jamuna, um afluente do Ganges, um dos grandes rios da Índia, às margens do qual fica o Taj Mahal, foi contaminado por produtos químicos que parecem nuvens de espuma branca.
A poluição da água é um dos problemas mais graves da Índia, país onde cerca de 60 milhões de pessoas não têm acesso permanente à água potável. De acordo com ambientalistas, devido à poluição industrial, 81 rios do país apresentam concentrações extremamente elevadas de metais pesados, incluindo mercúrio e arsênio. Na região de Delhi, a concentração de mercúrio no rio Jamuna é quase 9 vezes superior ao normal. O contato com essa água causa estragos terríveis à saúde, como doenças de pele, infecções intestinais, distúrbios hormonais e risco de câncer. O mais assustador é que os moradores locais, que não imaginam sua vida sem os rios, não têm outra escolha. Fiéis realizam rituais de purificação e pescadores saem para pescar, mesmo quando a água está coberta pela espuma branca tóxica.